A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Hoje eu vi que eu sou meio doidinha mesmo, viu? Que eu tô aqui com a minha Bíblia, tô com a sombrinha porque tá pingando e tô segurando o celular. E aí, como é que eu vou fazer, né? Eu vou dar um jeito aqui, porque realmente não parou de chover o dia inteirinho. Hoje nós vamos meditar em Mateus, Mateus capítulo 15, que diz assim: a mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Deus, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se diante dele, aos pés dele, e disse: Senhor, me ajude. Em algumas traduções, ela está escrito aqui que ela fala Senhor, filho de Davi. Me ajude. E Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Aleluia, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Essa palavra que ela é muito conhecida, né? É uma mulher cananeia, era uma mulher cirofenícia. Jesus tinha ido ali mais para o norte da Galileia, próximo àquela região, e aquela mulher, com certeza, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza, ela já tinha ouvido falar dos milagres e maravilhas que ele vinha operando. Tanto que quando ela se aproxima dele, uma mulher cananeia, que uma mulher que vem de um povo onde eles adoravam outros deuses, eles tinham muitos deuses. Eles adoravam Baal, eles adoravam outros tipos de deuses e eles faziam sacrifícios a esses deuses, até mesmo os próprios filhos eles queimavam para os seus deuses. Eles faziam sacrifícios e rituais sexuais para que esses deuses dessem fertilidade. Eles faziam oferendas até mesmo de animais e até mesmo de pessoas, de crianças, sacrifício humano, para que eles abençoassem as suas colheitas. Então, ela já chegou ali numa atitude de reconhecimento. Eu ouvi falar de você e eu creio. Tu não és apenas um profeta, tu és Senhor. Tu és, aleluia, o Messias que os judeus sempre falavam que ia vir. Então aquela mulher ela já chegou em reverência a Jesus. Mas Jesus, ele resolveu provar a fé daquela mulher. Ele confrontou aquela mulher. Ele queria revelar o que realmente estava no coração dela. Por que aquele cumprimento? Por que ela estava o chamando de Jesus, filho de Davi? Porque os judeus esperavam o Messias, os judeus reconheciam que viria um Salvador. Então, por que ela estava cumprimentando Jesus assim? Né? E Jesus chama ela, né, mulher, não é justo dar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Olá, boa tarde. Não é justo
e ela fala Senhor. Olha só, vê como ela foi humilde, né? Se ela tivesse chegado ali com arrogância, achando que o seu povo é superior, achando, porque muitos daqueles povos se achavam superiores aos judeus, achavam os seus deuses mais poderosos do que o Deus de Israel. E ela chegou no ato de humildade e ela disse Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ali, quando Jesus falou para aquela mulher, chamou de cachorrinho, né? Ele falou, não é justo dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Tem algumas traduções que falam cachorros, mas na verdade no original é uma palavra que significa cachorrinho, aquele cachorrinho que está ali doméstico, da família e que é querido, né? Que tem ali o afeto dos seus donos. E Jesus chamou ela assim, cachorrinho. Não foi uma maneira de ofendê-la nem de desprezá-la naquele momento de dor, né? Foi uma maneira de confrontar aquela mulher. Será que ela vai continuar humilde? Será que ela realmente reconhece em mim a autoridade? Será que ela realmente reconhece que eu sou o filho de Deus? Ai, gente, que passarinhos lindos. E aí, Jesus fala para aquela mulher, né? Quando ela se humilha, mulher, grande é a sua fé. Vá em paz, a sua filha já está curada. E aí, gente, a filha daquela mulher foi completamente curada, num ato de humildade. Eu vou tentar segurar aqui a sombrinha. Vamos continuar aqui a leitura. Então, às vezes, o Senhor, ele nos confronta. Ele prova a nossa fé. Você está vindo atrás de mim apenas pelo que você ouviu falar, apenas pelos milagres, ou você realmente reconhece que eu sou Deus e Senhor? Realmente você reconhece? Aleluia, que eu sou a autoridade, que eu sou Deus, o Senhor, o Salvador. Glória a Deus, ele prova sim. Quando Jesus ele nos confronta, quando ele nos dá uma palavra dura, nunca é para nos humilhar, para nos desprezar, principalmente nos momentos de dores, mas é para nos confrontar, porque Jesus não queria que aquela mulher o conhecesse apenas como muitos que estiveram perto dele e comeram pães e comeram peixes e foram curados de enfermidades, mas não reconheceram que ele é Deus, Senhor e Salvador, não, né? Quantos ali apenas receberam o milagre, mas não receberam o dono dos milagres? E Jesus queria se revelar àquela mulher, queria que ela tivesse o pleno entendimento de que não era apenas mais um, como ela conhecia tantos deuses ali, né? Na Fenícia, mas que era o Senhor. Vamos continuar aqui. Jesus cura muita gente. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. Ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam, aleluia, curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Glória a Deus, né? São inúmeros os milagres que Jesus operou e esses milagres continuam sendo operados, né? Às vezes as pessoas falam, por que isso não acontece mais? Acontece sim. Se você for colher o testemunho de muitas pessoas, hoje nós procuramos, primeiramente, a gente corre, né, para o médico, né? O certo é primeiramente a gente orar, a gente colocar nas mãos de Deus. E por que não procurar o médico, né? E Deus ele encaminha o tratamento, Deus encaminha a cirurgia, Deus encaminha que o remédio dê certo, Deus encaminha o médico certo, o hospital certo, Deus ele prepara tudo. E ele faz o impossível, creia e confie. E aqui fala, Jesus alimenta outra multidão. Jesus chamou seus discípulos e disse, estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram, como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente?
Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos. Todos comeram e ficaram saciados. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magdá. Aliás, Magdã. Então, Jesus ele provou também a fé dos discípulos, né? Quando ele foi para aquele local ali onde ele estava pregando e havia uma grande multidão e Jesus fala que eles já estavam o seguindo há 3 dias, né? Eles estavam com fome, estavam fracos e ali Jesus provou novamente a fé dos discípulos, porque já havia tido a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Se eles tinham entendido, se eles iam crer dessa vez, se eles iam agir diferente. Então Deus ele espera que a cada experiência que nós temos, que a cada experiência da sua bondade, de quando ele agiu por nós, dos livramentos, da providência que ele nos deu, né, de curas que ele operou, que isso venha nos fazer crescer na fé, que isso venha nos fazer na próxima provação nós entendermos, eu já passei por isso e Jesus já me revelou, aleluia, que ele está comigo. Ele já me revelou que na hora certa tudo vai acontecer para a sua glória, que ele vai fazer da melhor maneira no seu tempo, não é? Então o Senhor ele espera essa confiança de nós. As provações, elas são para nos ensinar, elas são também para nos fazer crescer na fé, para nos dar experiência e conhecimento de uma intimidade maior com o Senhor Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande abraço. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Diga aqui de onde você está me ouvindo. A paz do Senhor Jesus. Agora eu vou desligar o celular. Tchau, tchau.